Em um dia chuvoso, do lado de um aqueduto bem agitado, um homem e uma mulher caminham em meio à chuva. São o Sensei e a Sachan, e esse rio é um verdadeiro devorador de homens. Mas eles estão juntos, e para garantir que vão juntos também, eles amarram uma corda nos seus braços. Dessa maneira, eles vão estar juntos para sempre. Só que de repente um caminhão aparece e antecede a morte deles. Nesse dia, um certo grande autor e sua amante deixaram esse mundo. Dito isso, nosso protagonista acorda em algum lugar. Ele olha em volta. E será que esse é o mundo para onde todo mundo vai depois de morrer? Um lugar com um estilo bastante ocidental, por sinal. Mas uma mulher aparece falando que esse não é o mundo após a morte. E dá boas-vindas ao aventureiro. Ela guia aqueles que descem a esse mundo. Chamada Annette. E ela pede para ele olhar pela janela. Porque esse é um mundo diferente daquele de onde ele veio. Aí um dragão passa por eles. Essa terra cercada de escuridão, no qual ele foi escolhido para ser transportado, se chama Zauberberg. E ele é o herói que vai trazer luz a esse mundo. Com isso, ele chega à conclusão de que, em outras palavras, além de falhar no duplo suicídio, ele foi trazido para esse mundo estranho? Assim começa a refletir que a vida dele tem sido uma vida de muita vergonha. Aí a deusa começa a falar que ele tem uma missão, só que um vidrinho de sedativo aparece no chão. O nosso protagonista, em menos de 2 minutos de recap, já tentou tirar a vida 2 vezes, mas a Annette usa a luz purificadora e a desintoxicação pra salvar ele. Nisso ele acorda e fala que ela tá fazendo algo desnecessário. Ela não tá entendendo nada, então manda ele se levantar porque ele vai ser um herói e cumprirá sua missão de salvar esse mundo. Mas ele fala que não se importa com missão nenhuma, ele só tá procurando um lugar pra morrer, e volta a tomar mais sedativos. Não façam isso em casa, por favor. Aí ela continua achando que ele foi o escolhido e tal, mas ele fala que não pediu pra ser escolhido. Então a deusa pergunta se ele não foi visitado por um caminhão, porque esse era o caminhão da seleção para o outro mundo que guiou ele até ali. Entre as muitas pessoas do velho mundo dele que vivem vidas infelizes, somente as pessoas atingidas pelo caminhão podem refazer as vidas deles nesse mundo. Esse é o serviço de transferência de mundo que eles oferecem. Se o caminhão foi buscar ele, isso prova que ele estava infeliz no antigo mundo. Porém, ele teve a divina chance de abandonar a vida anterior e ir para esse mundo. Dito isso, ele ainda tá comendo sedativo. Assim, ele chega perto da Annette e fala que aquele caminhão interferiu no que seria o momento mais feliz da vida dele, o duplo suicídio. Quem são eles pra decidir se alguém tá infeliz ou não? E começa a fumar cigarro. A deusa não consegue acreditar no que tá ouvindo, mas tanto faz. Não importa o que esse humano diga, ele mudará de ideia quando vê os seus próprios status. Sem nenhuma exceção, todo ser humano levado àquele mundo recebe a capacidade de exercer poderes sobre-humanos. Dito isso, ele é absurdamente fraco e tem 1 ponto de vida só. A tela tá até vermelha e além disso ele tá envenenado, mesmo ela desintoxicando ele. Ou seja, ele tá prestes a morrer ainda? Aí ela começa a vasculhar porque é impossível isso, tem que ter algum motivo pra ele ser tão fraco. Talvez uma habilidade especial, uma capacidade excepcional, mas tudo que ela encontra são os equipamentos cigarro, fósforo, sedativo, caneta tinteiro e caderno. Ele é simplesmente muito fraco. Viram, cigarro é um veneno, não fumem. Desse jeito, tossindo, ele fala que vai embora agora. Mas a deusa manda ele esperar porque ele deve estar certo. Ela pede desculpas porque deve ter sido um engano trazer ele pra esse mundo. E ele não tem a capacidade e nem tá apto pra viver nesse mundo. Ouvindo isso, ele dá um sorrisinho e fala que essa sim parece ser a vida dele. Um fracassado, não importa em que mundo ele viva. Mas de qualquer forma, a Annette pede pra por favor ele ficar ali por um tempo. No estado atual dele, ele é muito fraco, então seria morto por monstros assim que saísse dali. Dito isso, ele agradece, mas apenas tá procurando um lugar pra morrer. E a Annette percebe que esse homem é diferente. Ela já teve orgulho de guiar habitantes de outro mundo. Conhecer pessoas de outro mundo entusiasmou ela. Mas em algum momento, ela fechou seu coração e se tornou uma mulher que simplesmente lisonjeava os heróis repetidas vezes. Pelo menos, foi o que ela pensou. E para o nosso protagonista de novo e fala pra ao menos ele ter uma profissão antes de ir. Mas ele dá uma risadinha e fala que é um escritor nato. Nada mais, nada menos. Assim dá adeus pra garota com orelhas de formato bonito. E agora ela entende. Ela estava esperando que esse homem chegasse. Do lado de fora, começa a aventura do nosso escritor. Ele não entende nada das placas porque é de outro mundo, mas pode dizer que não tem esperança de encontrar um único café ali, e continua comendo os sedativos. E de repente, uma voz na cabeça dele. Descoberto o marco Grandes Planícies de Erstein. 5 pontos de experiência ganhos. Aí ele fala que não sabe quem essa pessoa é, contudo, pare de falar diretamente na mente dele, por favor. Ele sofre de enxaquecas constantes. Dito isso, o aventureiro subiu para o nível 2. Só que de repente, ele ouve um grito. Uma árvore da morte surgiu. É uma árvore segurando uma mulher com orelhas de gato. Assim começa o Isekai de sempre. Ela olha para o nosso escritor e pede para ele salvar ela, porque senão ela vai ser morta. E ele só consegue pensar que tá conhecendo muitas pessoas com orelhas de formato estranho hoje. De qualquer forma, ele acha que as mulheres moribundas, que estão prestes a morrer, certamente são lindas. Desse jeito, ele pergunta se poderia escrever um romance baseado nela, mas ela não entende o que ele tá falando e só quer que ele vá salvar ela. Aí ele entende o recado, vai para baixo dela, estende as mãos, dá um pulinho também, e como ele imaginava, ele não a alcança.
Aí a árvore pega ele dá um sorrisinho, porque não consegue respirar. E começa a puxar um papo com ela, falando que parece que eles não têm muito tempo de vida. Aí ela começa a falar que as árvores da morte têm a habilidade sucção. Elas roubam a força vital dos seus prisioneiros. Ou seja, em alguns minutos, eles vão estar mortos. Por isso, nosso protagonista fala que essa é uma boa notícia. E pergunta se ela, na verdade, também tá animada, né? Assim, ele tá começando a se sentir fraco e finaliza com um goodbye. E morreu? Só que o galho que tá segurando ele começa a apodrecer. Aí vai apodrecendo e de repente a árvore toda tá podre. Ela solta os dois e some da existência. Nisso, nosso protagonista mais uma vez não conseguiu morrer. E a voz, que parece que os dois conseguem ouvir, aparece falando que 300 de dano infligido pelo veneno do aventureiro. O aventureiro derrotou a árvore da morte. E a menina começa a pensar que ele fez com que a árvore se matasse ao absorver o veneno em vez de sua força vital. Aliás, o aventureiro subiu pro nível 3. Então ela chega à conclusão que ele na verdade finge ser fraco, só que na verdade é muito forte. Mas ele ignora e começa a refletir que isso sempre acontece. Foi ele quem desejou a morte e ainda assim sobreviveu. Isso é tudo. Até agora ele tentou morrer 5 vezes e nunca deu certo. E bom, a menina fala que não sabe por que ele tá deprimido, mas ela tá feliz de não ter morrido. Com isso ela agradece e fala pra ele ir à casa dela. Ela quer agradecer ele de algum jeito, já que ele salvou a vida dela. Com isso estende a mão, pergunta o nome dele, e o nosso protagonista fala que as pessoas chamam ele de Sensei. E quando ela pega a mão dele, ele olha pro fio vermelho. E o Sensei se lembra da Sachan. Será que ela também foi pra esse mundo? Aí a menina acha que tá falando com ela, mas o nome dela não é Sachan. O nome dela é... Só que o Sensei não quer saber de mais nada e continua falando Sachan. E continua essa brincadeirinha mais umas 3 vezes. Mas ele acabou de encontrar um motivo pra viver nesse outro mundo insano. Ele vai encontrar ela, onde quer que ela esteja nesse mundo. E então, eles vão cometer o duplo suicídio juntos. Cortando pra igreja, a Annette tá rezando pros deuses de Zauberberg, pra por favor, proteger o aventureiro. E também pra que eles possam se encontrar novamente um dia. Com isso, de repente, alguém abre a porta da igreja. E como se os deuses tivessem escutado ela, o nosso escritor favorito aparece. Ela fica muito feliz de ver ele, mas o brilho desaparece quando vê a menina com orelha de gato. Mas deixando isso de lado, o nosso sensei tem uma pergunta pra ela. Aí ela dá uma ajeitada no visual e fala que pode perguntar qualquer coisa. E ele tá procurando uma mulher chamada Sachan. E pergunta se a Annette tem alguma ideia de onde ela possa estar. Mas ela só conseguiu reparar que ele tá atrás de outra mulher. Aí mais tarde, parece que ele não tem absolutamente nenhuma pista. Mas a menina manda ele se animar porque ela tem certeza de que a Sachan tem em algum lugar por aí. Aliás, tem um grande caminho ainda pra casa dela, então que tal eles pararem na cidade do castelo de Hot? E ele ainda tá tomando sedativo como se fosse bala. Assim ela puxa a mão dele, mas a Annette tá ali e interrompe. E fala que segurar a mão de um homem em público? Como ela se atreve a ser tão vergonhosa? Já a menina não tá entendendo por que a Annette foi com eles. E será que é porque ela tá apaixonada pelo sensei? Mas a Annette fala que os motivos não são tão impuros assim. Como clériga, ela tem a responsabilidade de proteger esse fraco homem do outro mundo. E a menina nem sabia que o sensei era de outro mundo, o que não admira ela que ele esteja tão forte então. Aí começa a discussão entre as duas, uma chamando de fraca, outra chamando de forte. Mas a menina conta que o sensei matou uma árvore da morte com um único ataque e salvou a vida dela. E a Annette só consegue ouvir a última parte de salvar a vida dela. Eles já se tornaram tão próximos assim? Aí continua a se xingar, mas o sensei achou alguma coisa interessante. Como ele tá se sentindo meio tonto desde que ele chegou a esse mundo, ele vai dormir um pouco nesse caixão, e é pra acordar ele quando chegarem na próxima cidade. Assim, dá boa noite pra Annette e pra Tama. E a menina fala que o nome dela não é Tama, e o nome dela é... Mas ele fecha o caixão bem na hora. Já a Annette tá debochando, porque ele chamou ela pelo nome certo. E ela tá tão feliz que começa a puxar ele com uma cordinha. Cortando agora pra algum lugar desse mundo, uma mulher com um olhar solitário pro horizonte. As duas não aguentam mais carregar o sensei e começam a ficar preocupadas se ele realmente não morreu. Mas a Annette vê as stats, vê que tá baixo ainda e vê que ele tá realmente só descansando em paz. Uma frase um pouco inusitada pra se dizer sobre alguém dormindo num caixão. Lá dentro, o nosso protagonista só consegue pensar na Sachan e no duplo suicídio. Logo, pelo fim da tarde, no meio de uma rua movimentada na cidade do castelo de Hot, um caixão se abre e um homem sai andando dele. E a Annette fala pra eles irem pro castelo ter uma audiência com o rei por enquanto. E o caixão ficou lá no meio da rua. Com isso, já no castelo, o rei de Hot, Thomas, e a sua filha, a princesa Charlotte, dão boas-vindas aos nossos viajantes. E o rei ainda deixa eles passarem a noite no castelo, olha que generoso. Mas tem uma condição. Mais que tudo, ele adora ouvir as histórias dos viajantes. E nisso, nesse caso, o nosso sensei fala que pode contar como é a sensação de dormir num caixão. E com essa carinha amigável dele, o rei começa a achar que ele tá sendo ameaçado. Mas a Annette percebe o clima, muda de assunto rapidamente e fala que a princesa Charlotte é muito bonita. Aí o rei fica todo orgulhoso, aproveita e fala que ela vai se casar em breve também. E aliás, como os nossos viajantes estão ali, ele vai pedir um conselho pra eles. Dessa maneira entram 2 homens na sala, e um é o Gomes, o valente guerreiro, e
e o outro é o Otto, o menestrel errante do amor. E o Rei continuou que talvez por causa da influência do Rei Demônio da Ira, a atividade dos monstros aumentou recentemente. E ele tá muito velho pra lidar com isso, então ele decidiu que um desses dois vai se tornar o marido da Charlotte e o próximo rei consequentemente. Só que a nossa pequena Charlotte ainda não se decidiu e o sensei tá comendo aspirina de novo. Bom, e esse é o conselho que o rei quer pedir pros nossos viajantes. Vai ser o Gomes o lutador ou o Otto o amante? Qual o marido mais adequado pra Charlotte? Uma ótima pergunta pra se fazer pra 3 viajantes que eles acabaram de conhecer e acabaram de chegar na cidade. Dito isso, o sensei solta um sei lá e começa a falar que o futuro da filha dele depende dessa escolha importante, né? Então não é uma pergunta a se fazer aos viajantes que acabaram de chegar. E ainda chama o rei de Rei Tirano Terrível. Além disso, fala que ele não tá apto pra ser um rei. Mas depois de falar tudo isso, ele pondera que como alguém que não tá apto a viver em nenhum mundo, ele não tem o direito de dizer isso. E as nossas 2 meninas começam a pedir 1000 desculpas pro rei. Mas o rei entende que o sensei é de outro mundo, então não tem o que fazer. Só que parece que isso fisgou a atenção da nossa princesa Charlotte. Logo mais à noite, o nosso sensei não tá conseguindo dormir. Com isso, a Annette também acorda e pergunta o que foi, então ele fala que nunca consegue dormir. Aí a nossa menina fica um pouco preocupada e começa a perguntar quem é a Satyan exatamente. Só que antes dele responder, um rabo levanta debaixo das cobertas da cama dele. Aí a Annette tira o cobertor e a Tama tá dormindo ali. O que deixa a nossa clériga furiosa. Como ela pode descansar a cabeça nas coxas de um cavalheiro? Então a Tama fala que tava com frio, é o que a espécie dela faz. Aí elas começam a brigar como sempre, e enquanto isso o sensei vai dar uma arejada nos corredores do castelo. E nisso, ele encontra a princesa Charlotte observando o horizonte. Eles começam a conversar como o lago é lindo e como o sensei quer se afogar nele. Aí a princesa fica um pouco assustada com isso que ele diz, mas ele fala que parece que ela tá mais preocupada do que ele. Desse jeito ela começa a falar que não consegue escolher entre o Gomes e o Otto. O Gomes chegou faz pouco tempo no castelo e ainda assim ele já é o mais confiável dos soldados deles. Além de que o pai dela aprova bastante ele e por esse motivo provavelmente ela devia escolher ele. Mas o Otto é um amigo de infância dela, e sempre que ela se sentia deprimida, ele escrevia músicas e cantava elas pra nossa princesa Charlotte. Ela tá nesse dilema, então o sensei fala que ao contrário dele, ela é uma garota verdadeiramente gentil que se preocupa com o pai. Assim ele começa a contar sobre a vida dele, que ele tentou suicídio e duplo suicídio inúmeras vezes, e isso incomodou muito a própria família. No entanto, ele nunca pediu a outra pessoa que escolhesse como ele devia viver. E sai falando que ela devia perguntar a si mesma o que realmente deseja e fazer isso. Logo no outro dia, o rei convoca os nossos viajantes mais uma vez para a sala do trono. Mas dessa vez é porque a Charlotte parece que finalmente escolheu com quem vai se casar. E assim, eles vão ser as testemunhas. A Annette, por sinal, é time Gomes e a Tama é time Otto. Com isso, o rei pede para Charlotte ficar diante do homem que ela escolheu e fazer os votos. Aí ela começa a caminhar lentamente e fala que já se perguntou inúmeras vezes o que ela realmente queria. Então agora ela se decidiu e ela vai cometer duplo suicídio com esse homem e parar na frente do sensei. Todo mundo ali na sala fica chocado, a Annette começa a hiperventilar e até desmaia falando que Deus não existe. Então a Charlotte começa a falar pro viajante que depois de falar com ele, ela ficou pensando a noite toda. E percebeu uma coisa, tipo, o Otto cantava pra ela quando ela tava deprimida. Mas parece que também ele ia quando ela não tava se sentindo mal. Ontem mesmo ele só ficou enchendo o saco. E ela acredita que ele simplesmente quer apresentar as músicas mais recentes pra alguém. E sobre o Gomes, ela não pode se casar com ele porque ele tem um cheiro meio forte. Desse jeito, o rei fala pra ela que ela não pode fazer isso e tem que escolher um dos dois pra casar. Mas ela chama ele de tolo e pergunta por que ele obrigaria ela a casar com alguém sem antes pedir a opinião dela. Na verdade, ela nem quer se casar. No final das contas, o único que levou em consideração os sentimentos dela foi o nosso sensei. Mas de repente, o capacete do Gomes cai. Parece que ele ficou meio ressentido por ela ter falado que ele cheira mal, mas ele fala que na verdade ela tem um faro apurado. Desse jeito ele cresce e revela ser o servo do rei demônio da ira, o Gomes. Ele pretendia adquirir esse reino tornando-se rei e depois oferecer ao rei demônio. Mas a princesa surpreendeu ele e percebeu o disfarce. Aí o sensei pergunta pra ela se ela realmente percebeu e ela fala que não. Na verdade ele só realmente fedia. O que deixa ele mais bravo, ele fala que vai matar todo mundo agora. A Annette ainda tá desacordada, os guardas aparecem pra proteger o rei, mas o Gomes derrota todos num soco só. Nisso um dos destroços quase ataca a Tama, ela fica com raiva e ataca o Gomes. E fala que se ele quiser brincar, ela brinca com ele. Gomes versus Tama, a artista marcial nível 14. Nisso o Otto, o menestrel errante nível 89, fala que vai cantar pra ela. Aí a Tama acha que é suporte, né, e ele começa a cantar a canção do herói sem nome, mas nada aconteceu. Já o sensei tá arrebatado por essa música. Então com essa trilha sonora os dois partem pra cima, mas parece que o Gomes tem mais força bruta. Os chifres deles, além de muito duros, também são muito afiados. Mas antes dele atacar a Tama de novo, o sensei chama pela vaquinha e pede pra matar ele e a Charlotte primeiro. Ela não parece muito segura disso, mas ele continua falando que tanto ele quanto ela querem morrer. Agora que a princesa foi liberta das garras do seu pai tolo, o primeiro desejo dela é cometer o duplo suicídio com ele. Por isso, por favor, vaquinha. Nisso o rei e a Tama ficam desesperados, mas o Gomes fala que tá tudo bem. Ele vai atender esse desejo de matar os dois, depois vai matar o rei e por fim vai queimar a cidade até o fim, matando até o último cidadão desse reino. Já o sensei fala que não liga, tanto faz, porque como eles estão prestes a morrer, isso não importa pros dois. Assim, a princesa começa a tremer e parece que o desejo dos dois vai ser atendido, com o Gomes indo pra cima deles com tudo. Mas no último momento, ela fala que não pode morrer. Na verdade, ela quer viver.
e proteger o povo desse reino. Nisso o sensei dá um sorrisinho porque sabia que ela era uma princesa gentil e empurra a ex-parceira de duplo suicídio. E quando o Gomes parece que ia acertar ele, a Annette acorda e usa forte barreira de luz. Ela não vai deixar o sensei morrer enquanto ela estiver ao lado dele. Aliás, ela é uma clériga nível 18. E o escudo é tão forte que os chifres do Minotauro se despedaçam. Agora é a vez da Tama e ela usa a investida do gato selvagem, acertando em cheio o Gomes, que sai voando caindo no lago. E até que elas fazem uma boa dupla. A Tama até agradece a Annette dessa vez, e vice-versa, mesmo a Tama reclamando que o nome dela na verdade não é Tama. E o Otto fala que vai transformar a amizade delas em uma canção. Com tudo acabado, o rei se ajoelha pra Charlotte e pede desculpas. Ele reconhece que não tá apto pra ser rei e nem pra ser o pai dela, como pode um pai não reconhecer os sentimentos da própria filha. Ele implora por perdão, e a nossa gentil Charlotte fala que de agora em diante ela quer falar com ele sobre o reino e sobre eles também. E o sensei observa essa cena adorável e fala que não conseguiu morrer de novo. Outro dia, e relatam pro rei que monstros apareceram no portão sul. E o rei, ou, na verdade, rainha Charlotte, fala que a guarda real vai cuidar disso. E o Otto continua cantando do lado de fora. Já com os nossos protagonistas, tudo de volta ao normal. As duas estão conversando sobre a princesa Charlotte e carregando um caixão. Um caixão com o nosso protagonista dentro, que aparece pra falar que, de qualquer forma, as mulheres moribundas realmente são lindas. Porém, as mulheres que se levantam com as suas próprias pernas também são lindas. E ele também pondera que o céu tá azul. Os nossos aventureiros continuam a jornada, mas as duas já estão exaustas de levar o caixão. Nisso, quando elas param, o sensei abre o caixão porque pensa que é hora de comer. Aí a Annette vai dar pãozinho na boca dele e ele pergunta se tem tofu cozido. E volta a dormir dando uma risadinha. E a nossa clériga anota tofu cozido pra procurar na próxima cidade. Aí elas continuam a pausa e a Tama pergunta quanto tempo falta pra casa dela. E a Annette fala que como a cidade natal dela é Grum, deve chegar em alguns dias mais ou menos. Contudo, primeiro ela quer fazer uma parada no templo Zvaiten, porque normalmente os habitantes de outros mundos chegam a um dos 4 templos no mundo deles. E de lá partem pro castelo do Rei Demônio. No entanto, o objetivo do sensei não é derrotar o Rei Demônio, mas encontrar a Sachan. E é por isso que eles precisam visitar os 4 templos pra coletar informações. Aí a Tama pondera que, ou seja, ela quer dizer que se eles não tiverem sorte, talvez tenham que viajar pelo mundo todo. E a Annette não vê nenhum problema nisso. E pra ser sincera, ela nem quer que o sensei lute contra o Rei Demônio. E continua a falar, mas a Tama só consegue perceber que a Annette realmente deve gostar muito do sensei. Mas depois de ficar um pouquinho afobada, ela se acalma e fala que não. O sensei só mostrou a luz depois que ela já tinha perdido a esperança no próprio trabalho. Então agora é a vez dela de ajudar ele. Só que de repente, a Tama chuta o elefante na sala. E se a Sachan for a namorada do sensei? E a Annette confessa que também tá indo com ele pra saber disso. E nesse caso, fazer o que, né? A Tama também fala que vai com ela. Mas só até chegarem à cidade natal dela. E a nossa clériga não parece muito agradecida, não. E aliás, a Annette tem permissão pra entrar nos templos porque ela meio que abandonou o trabalho, né? Mas ela fala que tá tudo de boa porque a sacerdotisa principal do templo Zvaiten é uma grande amiga dela. Além disso, não foi sem aviso prévio. Ela pediu ao familiar dela que entregasse a demissão. E talvez esse tal familiar tá mordendo a cabeça do sensei que tá fumando nesse exato momento. E pra finalizar, ele cospe a carta de demissão. E a Annette não consegue entender por que ele voltou então. Só que o sensei aprecia que ele retornou obedientemente à mestra dele, mesmo que ela esteja furiosa com ele. Então, o sensei decidiu. O nome do bicho vai ser Melos. E parece que o Melos gostou disso. Dito isso, o sensei volta a dormir porque tá incomodando muito o barulho do Melos. E a Annette tá chorando no cantinho pedindo perdão dos deuses por ter abandonado o poço sem aviso prévio. E de repente o Melos começa a ficar mais agitado que o normal e sai voando. Parece que ele sentiu a presença do bicho que tá chegando atrás da Annette e da Tama. Um dragão, o monstro mais poderoso desse mundo. Elas não entendem o que ele tá fazendo ali, mas de repente, alguém aparece e manda Ryuka parar. Essa pessoa caminha em direção ao dragão sem medo e começa a fazer carinho nele, além de começar a falar palavras numa língua desconhecida, pelo menos pra mim. A Annette pergunta quem é ela, mas a domadora de dragões só fala que tem muitos monstros na área, então eles devem partir logo. E de repente o sensei levanta perguntando se é hora de comer. Nisso as meninas pedem desculpas pelo susto que ele deu e ele é um pouco excêntrico porque é de outro mundo. E a dragoa parece que não gostou muito dessa última parte dele ser de outro mundo, e fala que vai matar ele. Não só ele, mas todos os habitantes de outro mundo. E usa uma espécie de hack do rei, seguido por um baita feixe de luz que a Annette consegue bloquear usando a forte barreira de luz. Só que a barreira de luz não é tão forte assim. Mas mesmo assim manteve eles 3 vivos pelo menos. As duas tentam ficar de pé pra proteger o sensei, mas com um olhar a mulher joga elas no chão, deixando elas imóveis. E uma marca aparece nela, a marca do Rei Demônio da Ira. Desse jeito, quando parece que ela vai finalizar todo mundo, o sensei levanta. E fala que como o negócio dela com habitantes de outro mundo, essas duas não tem nada a ver com isso. O oponente dela é ele. E ele tá pronto pra morrer a qualquer momento. Assim, nesse caso, ela atravessa o sensei com o braço. E sai falando que o nome dela é Valdélia. E deseja que o ser de outro mundo descanse em paz. Com isso, as outras duas desmaiam também. Mas de repente, uma risadinha irônica que a gente já tá acostumado. O sensei levanta falando que a Valdélia possui um ódio profundo. E ele sabe disso porque uma vez também quis perfurar alguém. Chegou até o ponto de enviar uma carta ameaçadora. A Valdélia fica assustada, mas ele continua que naquela época ele tinha perdido a cabeça com um ódio intenso. E é isso que tá acontecendo com ela agora, né?
Afinal, os olhos dela parecem tristes. Será que a senhorita podia dizer o porquê? E parece que a Valdélia se sentiu intimidada com essas palavras e saiu voando na Ryuka, perguntando quem é esse homem. Mas o sensei já caiu no chão de novo. Só que o nosso pequeno Melos estava por perto. Dessa maneira, no Templo Vaiten, alguém bate na porta. É o Melos em forma de tapete que levou os 3 machucados. A clériga dali vai correndo ver como é que a Annette tá, mas ela fala pra ajudar o sensei primeiro. Com isso, outro dia, numa cidade já, um vendedor fala pra alguém que ele tem um bom olho. Isso é realmente um frasco de veneno. E se jogar no monstro, ele vai ser instantaneamente afetado por um poderoso, só que essa pessoa já começou a tomar veneno e obviamente é o sensei. A Tama dá uma bronca nele, mas ele fala que se recuperou tanto que ele não se sentia bem, se é que isso faz sentido. De longe, a Annette conversa com aquela clériga e parece que todo mundo tá bem recuperado. E o nome dela é Isha e a Annette jura que vai recompensá-la de alguma forma. A Annette também pergunta se ela conhece alguma tal de Satchan, mas a Isha nunca ouviu falar. Só que mais importante que isso pra Isha, por que a Annette tá viajando com alguém do outro mundo? Porque ela ficou chocada quando soube que largou o emprego do nada, só que ao mesmo tempo ela ficou aliviada. Ela tinha a sensação de que a Annette era pura demais pra esse trabalho. No entanto, viajando logo com um transferido, ela sabe que não existe um transferido decente. Todos eles recebem poderes divinos, conhecido como dons, pra derrotar o rei demônio, mas acabam chamando de habilidades superpoderosas e só usam pro seu próprio interesse. Dito isso, alguém chega rimando, falando pra elas pararem de brigar. Esse é o Kotaro, um transferido. Elas ignoram ele, mas ele continua cantando que a habilidade superpoderosa dele é produção em massa, ou seja, pode produzir uma quantidade ilimitada de moeda desse mundo. Mas a Isha joga essas moedas nele e manda ele vazar porque elas estão conversando. E aproveita pra falar pra Annette que todos eles são assim. Só que a nossa menina fala que o sensei não é como os outros transferidos. Mas a Isha sabe que ele é só de ver o rosto dele, o rosto de uma pessoa destrutiva. E se a Annette fica com ele, vai ser arruinada. Só que ela começa a falar que o sensei mudou o destino dela e tal. E o próprio aparece falando que tem um medicamento que ele gostaria de comprar. E ela dá todo o dinheiro que ela tem pra ele. Talvez ele já tenha arruinado a Annette. Aí então a Isha pergunta qual o dom que ele tem, porque não deve ser nada impressionante já que o grupo deles foi aniquilado. Assim, a Annette fala que ele não tem um dom. Apesar disso, ele arriscou a própria vida contra o Rei Demônio da Ira pra proteger elas. Só que a Isha não entende o que ela tá falando, porque o Rei Demônio da Ira foi destruído por outro transferido há 7 dias. Desse jeito, cortando pro castelo do Rei Demônio, um dragão grita, mas uma pessoa no trono fala que não importa o quanto ele lata, o mestre dele não voltará. E do lado de fora, a Valdélia clama pelo pai. Voltando para os nossos protagonistas, a Tama tá incrédula que o Rei Demônio da Ira já foi destruído. Mas, a paz finalmente chegou aos Zauberberg pelo jeito. Só que peraí, se isso for verdade, quem que era aquela Valdélia? E essa é a questão do milhão. E além disso, o sensei não apareceu há 7 dias? E a Annette fala que sim, nunca vai se esquecer, esse dia mudou a vida dela. Mas o que a Tama quis dizer é, por que o sensei foi pra esse mundo se não tem mais um Rei Demônio pra derrotar? E de repente nosso protagonista rasga um monte de folha e joga pelo ar. E dá a clássica risadinha dele e solta a clássica frase dele falando que acha que vai morrer. Aqui jaz um homem que passou a vida rasgando as páginas de seus escritos. Isso é o que ele quer que grave na lápide dele. O que aconteceu foi que ele tentou escrever sobre todos os eventos que aconteceram desde que ele chegou nesse mundo. Só que ele não consegue fazer isso e agora tá se desesperando. Aí a Annette fica toda empolgada perguntando como é que ele descreveu o encontro deles. E o sensei fala que não escreveu nada sobre ela. E ele se pergunta o porquê, e ele também tá comendo aspirina de novo, e acho que eu não preciso mais falar disso. Quando ele conheceu a Valdélia, sentiu uma estranha onda de criatividade, mas desapareceu. Com isso, a Annette fala que tal eles saírem pra relaxar na cidade. Considerando o futuro deles, tem algumas coisas que ela gostaria de comprar pro sensei. E um pouco depois, sensei equipou armadura de prata. Essa coisa aí parece que até mesmo desvia feitiços de nível iniciante. E a Annette fala que é bom, porque não tem como prever quando eles vão ser atacados ou por quem. E ela não quer mais ver o sensei sofrer, por mais que ele não pareça muito confortável. Só que ele mesmo fala que esse sentimento opressivo não é ruim. Aí a Annette termina botando o capacete na cabeça dele, porque elas vão sair pra comprar algumas coisas e não é pra ele ir pra nenhum lugar sem elas. Por mais que acho que assim ele nem consiga. Logo mais tarde, a Isha tá passeando na cidade e vê umas crianças em volta de algo. Uma armadura de prata que tem um transferido dentro. Mas, de qualquer jeito, ela queria falar com o sensei mesmo. E faz um anúncio que de agora em diante, a Annette vai ficar com ela. Ela é muito pura, confia muito fácil nas pessoas, mas o fato de estar com um transferido com certeza vai deixar ela infeliz. Por isso, como amiga, a Isha não pode ignorar isso. Então, é pra ele desfazer o grupo com a Annette. Só que o nosso sensei dá o clássico sorrisinho e fala que cabe a Annette decidir se vai com ele ou não. E não é pra Isha se meter nisso. Ela não é um pássaro numa gaiola. E além disso, como é que a Isha pode ter tanta certeza que a Annette vai ser infeliz? Mas de bate-pronto ela fala que é porque não confia nem um pouco neles, nos transferidos. Só que de repente, no meio da cidade, um uivo. Vários lobos com alguém liderando eles e o Kotaro ali no meio. Aí junta todo mundo no meio e o Kotaro começa a rimar. Esse homem foi criado pelos céus para estar acima deles. O nome dele, Suzuki, um transferido. Então o Suzuki começa a falar pro povo de Veil que o Rei Demônio foi derrotado por um transferido, por isso eles podem se alegrar que a paz chegou no mundo deles. E dito feito, todo mundo comemora, viva os transferidos, mas o Suzuki continua. Quem concedeu isso a eles foi os transferidos que arriscaram suas vidas lutando. Desse jeito, vai começar uma nova era, governada por eles, transferidos.
e vai ser conhecida como a Grande Era dos Heróis. E aliás, a cidade de Veil vai ser governada pelo Suzuki. Aí no meio da multidão, o Kotaro reconhece a Annette e fala pro Suzuki que essa elfa foi violenta com ele. Nisso o Suzuki começa a caminhar em direção a ela e a Annette fala que isso é mal entendido e tal. Mas ele só põe a mão na cabeça dela e fala pra ela ser uma boa garota. Nisso, de repente, algo começa a acontecer e a Annette se sente presa numa gaiola. Ela cai de joelhos no chão e o Kotaro explica o que aconteceu. Esse é o poder do Suzuki. Quanto mais puro a pessoa for, mais cedo elas cairão em sua habilidade. A Tama vai cobrar ele, mas ele fala que é tarde demais. A habilidade do Suzuki transforma qualquer pessoa que ele acaricie em seu escravo. E quando a Tama vai atacar o Kotaro, o Suzuki põe a mão na cabeça dela e fala pra ela ser uma boa garota. Nenhum ser humano ou monstro pode resistir à habilidade super poderosa dele, animal de estimação. Só que nesse meio tempo a Isha aparece falando pra ele parar com isso. Ela não ensinou ele a usar o dom dessa forma, e a cidade de Veil nunca vai se render a ele. E o herói fala que se for assim, então ele vai destruir a cidade completamente e construir um novo reino. Desse jeito, mandando todos os animais de estimação dele atacarem a cidade. E ainda fala pra Isha ficar feliz porque ele vai usar a igreja dela como castelo. Com o sensei, tem um animal de estimação que a gente conhece bem, atacando furioso ele. E pelo jeito a Annette estava certa, não tem como prever quando ou por quem eles serão atacados. Só que de tanto bater, ela acaba quebrando a armadura. Mas felizmente ou infelizmente a máscara voa na cabeça dela e ela desmaia. Aí o sensei para, analisa a situação, olha pra ela desmaiada, olha pra um barril e de repente esse barril tá com uma placa escrito "Cuidado, gato bravo". É tudo pelo bem da nossa menina Tama, mas ele dá uma risadinha fazendo isso. E de repente a Isha aparece sendo lançada pra parede e fala pro sensei que é assim que habitantes de outro mundo são na realidade. Não apenas usam seus dons pra desejos egoístas, como agora sua ganância se torna imparável e eles perdem o controle. Porque o Suzuki não era assim quando veio pra esse mundo. Era um homem calmo, de personalidade fraca. E o sensei começa a fazer umas anotações, porque ele achou essa descrição bem interessante. O Suzuki, pelo jeito, é exatamente o tipo de homem que excita as sensibilidades dele. Aí o sensei pergunta onde ele tá, porque ele vai atrás dele. E é pra Isha cuidar da Tama. Mas a clériga fala pro sensei que ele não tem um dom. O que ele pode fazer contra o Suzuki? E o nosso sensei só fala que sentiu que poderia escrever a sua obra-prima. Aí a Isha fala que vai com ele também. E a nossa Tama, gente? Esqueceram da Tama? Dessa maneira, já cortando pra igreja, o sensei tá achando tudo bem emocionante. Mas a Isha continua falando que ele é fraco e que se abrir essa porta sem um plano, as feras dele vão destroçar o sensei. Mas o sensei tira um frasco de veneno do bolso e a Isha percebe que subestimou ele. É claro que ele tinha um plano. Dito isso, na verdade, ele só pegou pra tentar tomar e percebeu que tá vazio. Desse jeito, a Isha se abaixa e fala pra ele se abaixar também e seguir ela porque tem uma porta nos fundos. Só que o sensei simplesmente abre a porta da igreja e pede licença. Lá dentro tá lá o Suzuki, o Kotaro, as feras, e o sensei se apresenta falando que tá interessado nele, porque gostaria que ele fosse a base pra uma história. E o Suzuki entende que ele foi aí pra escrever a história heróica do Suzuki conquistando o outro mundo. Mas o sensei fala que não. Um homem ganha mais poder do que merece e cai em sua própria ganância. Ele tá na verdade intrigado com a experiência profundamente humana do Suzuki. Com isso, o Suzuki fala que ele vai morrer por insultar esse herói. Ele manda as feras pra cima, mas a Isha protege o sensei, usando raios de luzes pontiagudos. E como agora a Isha tá ocupada, o Suzuki manda de longe as feras atacarem com magia. E dessa vez, o capacete daquela armadura aparece pra proteger o sensei e ainda ricocheteia a magia de volta. É o nosso pequeno Melos que apareceu pra salvar o dia. E pelo jeito aquela armadura realmente desvia feitiços de nível iniciante. O Kotaro fica desesperado com tudo isso, mas o Suzuki fala pra ele se acalmar porque ainda tem um animal de estimação número 1. E esse animal, no instante em que essa coisa morder, a pessoa morre. Dito isso, ele morde o sensei e começa a apodrecer. E desaba no chão com uma mensagem falando 600 de dano infligido pelo veneno do sensei. A Isha fica impressionada com isso e aproveita pra curar ele. E aí o Kotaro se desespera de vez e sai correndo abandonando o Suzuki. Só que ele ainda tem mais uma carta na manga. E a Annette surge, com ele entregando uma adaga pra ela e mandando matar eles. Desse jeito, a Isha fala pro sensei que eles precisam recuar porque não tem como lutar contra a Annette. Mas ele começa a caminhar pra frente, falando que ela não é tão fraca quanto a Isha pensa. Só que o Suzuki fala que ele tá sendo burro, porque uma vez que alguém é afetado pela super habilidade dele, ela não pode ser cancelada. Essa mulher elfa vai viver como escrava dele pelo resto da sua vida. Mas o sensei continua e fala que isso cabe a ela decidir, porque ele sabe que a Annette não é um pássaro em uma gaiola. Desse jeito, de repente, sangue começa a pingar no chão. Mas é da mão da Annette, que tá segurando a adaga. Ela tá tentando resistir, mas o Suzuki aumenta a intensidade. Só que dentro da nossa menina, o sensei já abriu as portas da gaiola e usa a própria força pra se esfaquear com a adaga, assim saindo do controle da habilidade do Suzuki. O sensei segura ela e pede pra Isha tratar dos ferimentos dela. Com o Suzuki, ele não consegue acreditar no que aconteceu. Então, no último ato desesperado, ele vê a adaga e tenta tirar a própria vida com ela. Mas o sensei não vai deixar isso acontecer, porque ele já disse que tá escrevendo um livro sobre o Suzuki, e ele não pode permitir que termine a história antes do tempo. Então agora, por favor Suzuki, conte a sua história. Cães estúpidos precisam ser disciplinados. O Suzuki sempre foi tímido, e os caras mais fortes sempre transformavam ele em animal de estimação.
Ele pensou em morrer inúmeras vezes, mas não teve nem coragem de fazer isso. Então um dia, um caminhão acertou ele e ele foi parar nesse mundo, onde a Isha o recebeu falando que ele foi escolhido para salvar esse mundo. Ele tinha começado a fazer isso usando o poder dele, mas quando ele andava nas ruas, o povo já começava a falar sobre ele. E ele sentia na pele como era mal visto por ser transferido, que era praticamente real o que ele sentia no mundo antigo. Alguém que recebeu constantes fracassos em seu passado, recebeu poder repentinamente e se tornou um herói. Acreditaram mesmo que ele salvaria um mundo alienígena? Só que agora ele vê que não importa em que mundo ele habite, ele é apenas um Zé Ninguém de vontade fraca. O sensei anota tudo isso e tá finalmente concluída. A história de um homem miserável que, apesar de esperar viver como um herói nesse mundo, não conseguiu se tornar nem herói nem vilão devido à sua própria fraqueza. Um título bom talvez seria Fracasso de Herói, mas melhor seria Isekai Shikaku, Fracasso no Outro Mundo. Ele falou o nome do anime, rapaziada, quem não arrepiou aí? E de repente as folhas do caderno dele começam a voar. Circulam o Suzuki e o sensei agradece a ele. Ele finalmente conseguiu escrever algo que o satisfizesse. No entanto, infelizmente, isso não pode ser considerado uma obra-prima. Assim ele pega uma página, rasga e joga pro ar, e as outras folhas voando em volta do Suzuki ficam em chamas azuladas. As clérigas reparam que um círculo mágico para invocar um transferido aparece embaixo dele, e elas sentem que o poder do teletransporte está fluindo ao contrário. E onde um dia existiu um Suzuki, agora não resta mais nada. Ele foi transferido de volta para o seu próprio mundo. Então a Annette dá uma conferida nas stats do sensei e tá lá, habilidade escrita, o contador de histórias. E por sinal ele tá envenenado ainda. Só que a habilidade de repente desaparece. Assim a Isha começa a pensar que talvez seja uma habilidade especial que só ativa contra determinados alvos, no caso transferidos. Isso significa que o sensei foi trazido para esse mundo para lutar contra os transferidos? E o tal se joga no chão porque ele não conseguiu escrever a obra-prima de novo. E resmunga que precisa encontrar outra pessoa que desperte a sua sensibilidade. E toma uma aspirina. Aliás, ele pergunta para onde foi o Suzuki. Na cidade, de repente os monstros vão embora. E a gata brava sai de dentro do barril, realmente brava. Mais tarde, o sensei já tá dentro de um caixão novinho e agradece a Isha porque esse é exatamente o modelo que ele solicitou. Então a clériga puxa a Annette pra um cantinho pra conversar e fala pra ela que é possível que o sensei tenha um papel importante a cumprir no futuro desse mundo. E a jornada vai ser difícil e perigosa. Por isso, a Annette vai ter que apoiar ele. E a Isha sabe que ela pode fazer isso. Desse jeito, já na hora da despedida, a Isha pergunta pro sensei sobre o Suzuki. Será que ele se tornou assim porque esse mundo lhe concedeu mais poder do que ele merecia? Será que ele voltará pro seu próprio mundo e viverá uma vida miserável novamente? E o sensei fala que a verdade é que a história do Suzuki ali, o herói desse mundo, chegou ao fim. Entretanto, sua história em seu próprio mundo, não. E se isso vai se tornar uma obra-prima ou não, cabe a ele decidir. E dessa maneira, os nossos protagonistas continuam a jornada. Cortando agora para algum lugar do mundo humano, uma certa pessoa vai começar a trabalhar amanhã numa lojinha de conveniência, tentando continuar a sua própria história. Cortando para a região de Sontag, no estado papal, na Catedral de Weiss, a Isha é invocada lá e outro clérigo chamado Wolf dá boas-vindas a ela. E ela fala que, como sempre, ele tá bebendo, mas ele fala que ela não sabe a sorte que tem dos Demi viverem na jurisdição dela, porque ele vive um pesadelo que tem que lidar com anões todos os dias. Pelo jeito, o cheiro corporal deles é terrível. Desse jeito, o Elton, o arcebispo Goblin, chega nele falando que ele não devia fazer comentários tão preconceituosos no estado papal. Ele realmente se chama Elton. E parece que não apenas ele é o primeiro não-elfo a ser nomeado sacerdote, como alcançou o posto de arcebispo. Então ele fala que a espécie não importa, porque mesmo entre os elfos tem uns que agem de maneira imprópria. E agora, o Wolf ficou irritado. Mas o cardeal Miller aparece para dar boas-vindas a todos. Com isso, todo mundo se senta para começar a reunião, mas em cima da hora chega a última participante. E tropeçando, pelo jeito ela é aquele clássico personagem atrapalhado. Essa aí é a nova bispa do templo Erstein. Substituta da nossa Annette é a bispa Arya. Ela se apresenta a todos porque é a primeira vez que os vem e fala que Denstar, que é a terra sagrada das montanhas e chamas, não tem nada a relatar. Mas o cardeal dá uma segunda chance falando que ouviu dizer que a Charlotte, a filha do rei de Hot, herdou o trono. E a Arya se lembra e pede desculpas por não relatar isso. Agora é a vez do Elton, arcebispo do templo Virten. E na região de Mitchwatch, a terra santa dos lagos e da água, a paz e a calma continuam a prevalecer. A propósito, ele fala que é um prazer conhecer a bispa Arya, mas atrasos são estritamente proibidos. Agora é a vez do Wolf e do templo de Dritten. E na jurisdição dele de Sandstag, a terra santa dos desertos e da terra, eles estão se virando bem. Mas o cardeal fala que ouviu dizer que há conflitos frequentes entre os anões. Só que o Wolf fala que isso daí é o cotidiano, eles até tentaram bater nele quando tentou mediar. Agora é a nossa Ishi do templo de Sveiden, e ela relata o que aconteceu na jurisdição de Tonerstag, a terra santa das florestas e do vento. Sobre o caso com Suzuki e tal, e eles estão trabalhando para restaurar a cidade. E o cardeal fala que isso é um bom gancho, porque na verdade ele os convocou para falar sobre os transferidos mesmo. Ele contextualiza que depois da derrota do Rei Demônio para os transferidos, o Papa decidiu selar os círculos mágicos conectando o mundo deles aos outros e assim cessando a convocação de transferidos.
Porém, parece que os 7 transferidos que derrotaram o Rei Demônio da Ira reivindicaram suas terras e se tornaram seus novos governantes. E recentemente, o Papa recebeu uma declaração deles dizendo: com o nosso poder, transformaremos todas as terras de Zauberberg em uma utopia. Os bispos ficam chocados e perguntam como é que tá o Papa. E pelo jeito ele tá bem angustiado porque ele acreditava que os transferidos eram anjos enviados para salvar o mundo deles. E essas pessoas que ele considerava seus próprios filhos, agora mostraram suas presas. De qualquer forma, eles têm que entender isso como uma declaração de guerra contra a Igreja Mundial de Halsenheim. Além disso, eles também não podem ignorar Valdélia, a filha do Rei Demônio da Ira que desapareceu do seu castelo. Zauberberg entrou em uma nova era, e a missão deles é superar essas dificuldades e proteger a paz. Eowulf fala que se os 7 transferidos cooperarem, serão muito piores que o Rei Demônio. Mas nisso, Aisha fala que pode haver uma maneira de derrotar os transferidos, e conta sobre o certo transferido que ela conheceu em Vale, que usou seu dom para enviar um ser transferido de volta ao seu próprio mundo. Os bispos ficam incrédulos que esse poder existe, mas não só eles, o Papa aparece em pessoa. Todos eles ali prestam reverência, então o Papa fala que esse anjo pode ser o raio de esperança deles, e pede para nossa bispa Aisha contar mais sobre ele. Logo cortando pro ex-castelo do Rei Demônio, uma mulher cantarola uma música. Um cara ali pergunta se ela tá pensando no seu amado novamente, mas ela o ignora. Dito isso, ele continua que os aliados dele partiram para várias terras. Já eles permaneceram ali e observarão o que está reservado para esse mundo. Agora voltando para os nossos protagonistas, eles chegam numa cidade e vão passar a noite ali antes de entrar em Grum. E de repente uma voz fala: devido ao treinamento diligente, Tama subiu para o nível 17. Só que ela não parece muito feliz por subir de nível arrastando um caixão. Agora elas se perguntam onde será que fica a pousada, então alguém fala que tem uma pousada no final dessa estrada. É um molequinho e ele também pergunta para elas se elas estão interessadas em alguma informação que a ajude nas aventuras. Porque existe o Serviço de Ordem de Transferidos. Basicamente um herói designado para acompanhar grupos com pouca autoconfiança, proporcionando uma viagem segura e confortável. E ele mesmo teve a ideia de criar isso. Aí a Tama faz uma cara feia lembrando dos transferidos que ela conhece, então o moleque fala que transferidos são heróis que salvarão o mundo deles. E por somente 40 mil genicos, ele garante que vai apresentar um bom herói agora mesmo. Aí a Tama começa a falar que não, que eles não têm muito dinheiro. Dito isso, a Ned já tá com dinheiro na mão negociando por um guerreiro valente. Pra ela, 40 mil genicos é um pequeno preço a pagar pela segurança do nosso sensei. Então o moleque chega perto do caixão e começa a falar que uma vida não tem preço. Provavelmente, esse homem está desejando sua segurança lá no outro mundo. Nesse meio tempo, o caixão se abre e o sensei pede desculpas por ainda estar vivo. Aí o molequinho fica em choque porque o cadáver falou, mas o sensei fala que ainda não é um cadáver, é só alguém que deseja morrer. Então a Tama explica que apesar das aparências, o sensei também é um herói. Só que o moleque não acredita porque heróis não têm essa cara de ferrugem de espada. Mas em todo caso, ele pega o dinheiro e fala que o nome dele é Nier e vai trazer um verdadeiro aventureiro. Por isso, é pra eles esperarem por ele na pousada. E a Tama tá toda animada porque se um guerreiro valente se juntar ao grupo, elas finalmente vão ficar livres de arrastar o caixão do sensei. Mas a Net fala que não vai ceder esse trabalho a ninguém. Aí já bem à noite, eles estão na pousada esperando o Nier. Só que parece que ele tá demorando, então o sensei fala que aquele garoto não vai voltar, porque ele tinha os olhos de um adulto. Então a velhinha da recepção pergunta se eles estão esperando um garoto chamado Nier. Aí a Net explica a situação e a velhinha começa a falar que esse é um dos métodos dele. Aquele garoto nunca conheceu um aventureiro. Indo direto ao ponto, elas foram enganadas pelo Nier, o Bocudo. Nisso a Net começa a colapsar lembrando dos 40 mil, mas a Tama ajuda ela a se acalmar. Aí o sensei pergunta a história desse tal de Nier e a velhinha começa que ele é um órfão que começou a viver na cidade em algum momento. E ele ganha a vida enganando os visitantes que vão a essa cidade de vez em quando. É o estorvo da cidade porque não tem nenhum adulto na vida dele pra repreendê-lo. A velhinha até sente pena dele, porque esses heróis dos quais ele fala nem devem existir. Se pessoas tão maravilhosas realmente existem, por que não o salvam? Dessa maneira, cortando pro Nier, ele dorme na rua junto com sua espada, mas de repente, um grupo de pessoas rapta ele. O levam para uma casinha isolada e pegam todo o dinheiro dele. Então o Nier pergunta o que vão fazer com ele, porque se algo acontecer com ele, os seus amigos transferidos não vão ficar quietos. Mas pelo jeito, os caras que raptaram ele são esses transferidos. E todos eles mostram as habilidades, e um deles tem a arma definitiva que pode perfurar até a pele de um dragão, a Arma Insana. Eita nome criativo, hein? Arma Insana. E eles explicam que ouviram dizer que o Nier tem usado o nome deles para ganhar um dinheirão, e garotos maus devem ser punidos com justiça. Nisso, eles começam até a fazer contagem regressiva para disparar o ataque. E o Nier pensa que esses caras são os heróis que vão salvar o mundo deles? 5, 4, 3, 2... E de repente alguém aparece falando pros transferidos que eles não devem mentir, fazendo o cara atirar no próprio companheiro.
É o nosso sensei que fala que pessoas como eles não devem ser chamados de heróis. É porque adultos como eles mentem tão casualmente que as crianças os imitam. Assim, um dos transferidos usa o poder dele, análise divina, no sensei e percebe que ele também é de outro mundo. Mas peraí, ele retira o que disse porque vê que o sensei não só tem um ponto de vida, como também tá envenenado. Aí os caras ficam mais aliviados e falam que como punição por assustar os heróis, farão ele sofrer como nunca e depois tirarão a vida dele. E essa última parte ecoa nos ouvidos do sensei. Com isso, o cara da análise divina vê que a vitalidade dele tá aumentando loucamente. Ele provavelmente tá super animado mesmo sob essas circunstâncias. Com isso, o sensei caminha em direção a eles e aponta pro coração, falando pra eles se certificarem de mirarem bem ali. E também começa a rir sozinho. Desse jeito, os caras saem correndo falando que ele é um pervertido. Então o Nier pergunta se o sensei é realmente um herói, mas ele fala que não é nada tão grandioso assim. Aí olha pro Nier e fala que assim tá bom, adultos são jovens que foram traídos, só que o Nier ainda é uma criança. Por isso agora, esse é o olhar que ele deve ter em seus olhos, saindo de forma bem estilosa. E sem desamarrar o Nier. Dia seguinte, o nosso trio parada dura já se prepara pra ir direto pra Grum. E a Tama repara que o sensei tá pescando, será que ele tá com sono? Então a Net pergunta onde ele foi ontem à noite e ele só dá uma risadinha. Ela pergunta se ele tava com uma mulher e ele só fala que teve uma noite realmente agradável. O que faz ela ficar um pouco paranoica, mas o sensei fecha o caixão e vai dormir. E alguém fala pra eles pararem de conversar pra eles irem logo. É o nosso menino Nier. E a Tama já parte pra cima dele chamando ele de mentiroso pra devolver o dinheiro. Só que ele fala que não, porque ele não mentiu pra elas. Ele diz que ia lhes apresentar um guerreiro valente. Dessa maneira, a aprendiz de espadachim Nier entrou pro grupo. Logo mais tarde, a voz na cabeça do sensei fala que ele descobriu o marco de Grum, então ganhou 5 pontos de experiência. Então ele fala que tá com vontade de morrer. O Nier fica preocupado se aconteceu alguma coisa, mas o sensei fala que não há um dia em que viver não seja doloroso. E as duas lá na frente complementam que de qualquer forma, o tempo tá realmente bom hoje. Parece que o Nier vai levar um tempinho pra se acostumar com o nosso sensei. Então a Tama faz ele carregar o caixão e parece que eles já chegaram na terra natal dela, a cidade de Grum. Parece que tem um posto de inspeção de controle na entrada, mas a Tama fala que dá um jeito, porque na verdade, ela é um pouquinho famosa por ali. Dito isso, os guardas veem ela, soam um apito e cercam eles, anunciando que todos eles estão presos. E o sensei dá um sorrisinho com isso? Mais tarde, a Annette chora na prisão pedindo pros deuses salvarem esses pobres miseráveis. E 5 segundos depois, sem resposta, ela chega à conclusão que deuses não existem. Bom episódio, parece que cada vez mais a gente vai descobrindo um pouquinho mais da personalidade do sensei. Tipo, eu confesso que eu não imaginava que ele ia tentar salvar o Nier. E também pelo jeito ele fica super forte quando fica animado que vai morrer. E acho que o sensei é a única pessoa no mundo em que esse poder fica apelão. Mas é isso, se vocês assistiram até aqui, muito obrigado. Deixa o like se você gostou, que ajuda bastante. Se inscreve no canal pra acompanhar mais. E de easter egg, comenta aí, Rebeca Andrade, ouro nas Olimpíadas, pra eu dar uma curtida. Então é isso, tamo junto, valeu, falou!